Planilha para dimensionamento de pilar de centro. Inicialmente, você precisa preencher os dados de entrada. Vou colocar o carregamento atuante no pilar, 779 kN, 288 centímetros o comprimento equivalente do pilar, dimensão do pilar 19 por 40, coeficiente de segurança 1.4, FCK eu vou considerar 30 MPa ou 3 kN por centímetro quadrado, FYK 50. O cobrimento da armadura ele deve ser determinado conforme a classe de agressividade ambiental do concreto, de acordo com a região que vai ser construída, e tem que dar uma olhada nas tabelas da norma. Para efeito de demonstração da planilha, eu vou colocar esse valor como 4 centímetros. Alfa B eu vou considerar 1 e o diâmetro do agregado 19 milímetros. Preenchendo os dados iniciais, basta clicar no botão Calcular. De maneira automática, a planilha vai te apresentar os resultados: esforços majorados, índice de desbeutez. Nessa verificação aqui ao lado, ela fala se é necessário considerar o efeito de segunda ordem ou não e em qual direção, cálculo do momento fletor mínimo, excentricidade mínima, momento de segunda ordem, raio de giração, as excentricidades, os momentos totais considerando o efeito de segunda ordem ou não, quando precisa, o cálculo do μ e os critérios para dar entrada no ábaco de Venturini. Nessa parte aqui, a gente tem uma pré-configuração de 6 disposições de armadura. Então, nessa célula branca, você pode escolher do 1 ao 6. Então, se você escolher do 1 ao 6, o tipo de ábaco aqui vai ser trocado de maneira automática. Então, no caso, eu vou considerar o tipo 2. Então, disposição da armadura, tipo 2, dessa forma. E aí eu vou clicar nesse botão aqui, ábaco de Venturini. Ela vai jogar a gente para essa aba aqui que só tem ábacos. E aqui tem um resumo dos valores para dar entrada no ábaco. Então a gente escolheu a disposição 2, tipo de ábaco A9, o valor do Ni calculado é 0,67 e do Mi 0,14. Aqui a gente tem pré-configurado 9 ábacos, de acordo com as disposições de armadura informada. Conforme você pode ver, então vou retornar ao início. Valores para entrada no ábaco. Disposição 2, tipo de ábaco A9. Disposição 1, disposição 2, olhar para a direita. Então vamos encontrar o ábaco A9. Ábaco A9. Com os valores calculados de Mi e o Ni, que é na vertical, a gente precisa encontrar essa curva aqui, ó, para poder determinar o valor do ômega e preencher lá na planilha. Então, nesse caso, o nosso Mi, na horizontal aqui, é 0,14. Então, a gente tem 0,10, 0,20. O 0,14, ele vai estar aqui, é 0,15, vai estar mais ou menos por aqui. E o valor do Ni, que é 0,67, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 0,6, 0,7, 0,8. 0,67 vai estar mais ou menos por aqui. Se a gente prolongar aqui o eixo vertical e o 0,14, a gente vai bater nessa curva aqui, ó, de 0,35. Então, o nosso ômega determinado no ábaco de Venturini é 0,35. Vou retornar aos resultados. Então, a gente escolheu a predisposição 2, tipo de ábaco A9, e encontramos o valor de ômega como 0,35. Então, a gente preenche esse valor aqui, e aí, de maneira automática, é calculado a área de aço, os valores limite das armaduras, o diâmetro mínimo e máximo das armaduras também, que a gente pode adotar. E aqui nessa tabela, ela te dá um resumo visual das armaduras que estão passando, estão em verdes, e o que não está passando está em vermelho.
Então, aqui no caso, a gente pode escolher uma armadura que a gente queira clicando nesse botão. Como essa daqui já está passando, eu nem vou mudar essa armadura. Então, aqui eu escolhi ferro de 20 milímetros, 6 ferro de 20. Então, a gente pode trocar aqui, pode colocar mais, mas vou deixar 6 ferro. Então, você pode escolher o diâmetro clicando no botão e escolher a quantidade também clicando nesse outro botão. Aqui a planilha verifica o diâmetro da armadura que a gente adotou em cima, se pode ser utilizado ou não. Espaçamento máximo entre o eixo das barras longitudinais é muito importante porque o estribo, o agregado precisa passar, né, no meio dessas armaduras longitudinais. Então é feita essa verificação também. Armadura transversal no caso do estribo. E aqui os resumos de cálculo. Então, para os dados de entrada que a gente colocou na planilha, o resultado foi esse. Armadura longitudinal 6 ferro de 20 milímetros. Armadura do estribo, ferro de 5 milímetros com espaçamento de 19. Retornando, se a gente clicar no botão Formulação, nessa aba tem todas as nomenclaturas dos cálculos que foram realizados e todas as fórmulas também. Clicando no botão Início, a gente retorna para o início da planilha, então você consegue navegar em todas as abas da planilha através desses botões laterais. E para iniciar um novo cálculo, basta clicar em Novo Cálculo. A planilha vai ser zerada e você pode entrar com novos dados.